Ele preside uma das instituições mais respeitadas em todo o Brasil. Uma instituição com uma história de luta sem precedentes em defesa da democracia e dos direitos da sociedade brasileira. Eu tenho a honra de receber o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, o advogado jurista Leonardo Campos. Leonardo, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao Nossa República. Obrigado, Mauro. É um prazer estar mais uma vez contigo aqui. Parabenizar e cumprimentar pelo programa Nossa República. Tem sido um sucesso de público, levando informação de qualidade na rede mundial de computadores, no próprio programa. Para mim, vê-lo aparentando saúde é muito bom. Receba aí o meu abraço, assim como todos os seus telespectadores, todos os internautas que nos acompanham. Uma honra, em nome da Ordem, estar aqui presente. Muito obrigado, Leonardo. Olha, eu queria começar esse nosso papo. A ideia do Nossa República é discutir grandes temas estaduais e temas nacionais também. E um assunto que está muito em voga nesse momento, por conta da conjuntura política, de um momento muito especial que o Brasil vem passando, é a questão da democracia, né? A democracia vem sendo, eventualmente, ou melhor, reiteradamente atacada em muitas situações, ataques contra instituições democráticas, ataques contra princípios democráticos. E eu queria entender como é que a OAB, em Mato Grosso, vê essa questão, que é uma questão tão cara na história desta entidade, dessa instituição, que, como eu disse na abertura, permeia toda a história, né, da ordem, a luta pela democracia, a luta pelos direitos da sociedade brasileira. É um assunto extremamente importante, delicado e sensível, né? Principalmente no momento que nós estamos a viver, não agora, propriamente dito, neste ano, mas ao longo aí eu quero classificar desde, eu acho que no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, nós vivemos um país aí extremamente dividido entre dois opostos. Dois lados praticamente classificados, um direita ou esquerda, ou extrema-direita e extrema-esquerda, onde esses lados não conseguem dialogar. Qualquer posição que se tem de determinado assunto que contrarie ou que não esteja aliado a uma corrente ideológica do outro, você é taxado de inimigo ou você é taxado do outro lado. Então, se você, traduzindo para o seu público, se você faz um comentário criticando, por exemplo, o atual governo, você é taxado de comunista. E se você faz um comentário contrário à eventual esquerda, vamos chamar assim, você é taxado de extrema-direita, de intolerante, algo nesse sentido. E a missão da ordem é clara. Essa é o grande debate nesse momento, né, Leonardo? Mas o grande debate não se pode travar com a intolerância. Exatamente isso. Exatamente. A intolerância, essa coisa do ódio, não importa o lado. O que importa é que nós estamos vivendo uma situação de país dividido. Como é que se reconstrói isso? O diálogo, com instituições fortes, com uma república fortalecida. Os problemas da democracia, nós temos um jargão, da jovem democracia, se combate com mais democracia. Não há excesso de democracia, ao contrário. A democracia ela deve ser exercida no excesso. Então, o que eu quero dizer? Cabe à ordem, por exemplo, e é importante deixar claro, que para termos hoje aí uma Constituição dita cidadã, nós tivemos aí ceifadas milhares e milhares de vidas de brasileiros, em especial de advogados e advogadas, que lutavam isolados como voz única nos porões de ditadura. Nós temos aí, por exemplo, Heráclito Sobral Pinto, um dos grandes ícones da advocacia, foi um grande lutador em prol do fortalecimento do Estado de Direito, exercendo o poder do habeas corpus, muitas vezes num papel, numa mesa de bar, num guardanapo, mas levando o ar da liberdade. Quando nós temos aí, por exemplo,
as lutas da ordem em prol da democracia, elas se consolidam para virar uma página negra das nossas histórias. Que nós tínhamos aí a mesma pessoa que prendia, era que julgava, era que condenava, absolvia e aplicava a sentença. Ora, isso não coaduna com o Estado de Direito. O poder absoluto, o poder extremo, não coaduna com o regime democrático. Coaduna com outros regimes, não com a democracia. Então, por exemplo, quando a ordem tem as cláusulas pétreas, inalienáveis na defesa da Constituição, ela está dizendo para o cidadão que cabe à OAB defender a sociedade, ainda que dela mesma. E o que eu já disse essa frase em outras oportunidades que tive de bater um papo com você. Por que cabe à ordem defender a sociedade, ainda que dela mesma? Porque o cidadão, intolerante como anda, ele aceita flexibilizar direitos que foram conquistados com o preço da vida de milhões de milhares de brasileiros. E a ordem não pode permitir, a despeito de qualquer governo, a flexibilização, por exemplo, da liberdade de expressão. O que não quer dizer que a liberdade de expressão não encontre limite na razoabilidade, na lei. A ordem não pode, em hipótese alguma, deixar de ter o seu pilar a defesa da imprensa livre. A ordem, por exemplo, não pode aceitar qualquer restrição ao Instituto da Liberdade que me referi, que é o HC. Lembra das 10 medidas de combate à corrupção, dos salvadores da pátria, alguns representantes do Ministério Público, principalmente na era da lavajatismo, que tinham lá as 10 medidas de combate à corrupção, ela tolhiam o direito ao habeas corpus, ela validavam, por exemplo, provas ilícitas, entre aspas, sob o manto de que, se obtidas de boa fé, a prova ilícita passaria a ser válida para o processo. Ora, não tem prova ilícita de boa fé. A prova ilícita é ilícita, ela é imprestável para o processo. Não se pode admitir, sob auspício do combate ao crime, a prática de outro. Para combater o crime, eu não preciso cometer outro. Ou seja, escutas telefônicas, quase que por tempo indeterminado, e aí a ordem se insurge quanto isso, dizendo para essa sociedade que aceita a flexibilidade de direito, que nós não somos oposição ou situação. Nós, Ordem dos Advogados do Brasil, não somos de direita ou de esquerda. O nosso partido é o Brasil e a nossa ideologia é a Constituição. Afrontou a Constituição, terá a palavra dura da ordem em face de qualquer governo, seja ele de esquerda, seja ele de direita ou seja ele de centro. Mas há uma dificuldade enorme, né, doutor Leonardo, no sentido da sociedade brasileira, nesse momento de radicalização, ter essa compreensão, né? Porque o Brasil tem uma Constituição, fez uma opção pelo Estado democrático de direito, a democracia é um princípio inarredável da Constituição brasileira, e exige que se respeite certos princípios, se respeite certos caminhos, né? Ainda que uns ou outros fiquem incomodados. Então, assim, fazer uma crítica no sentido de defender, por exemplo, eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona isso. Defender o fechamento de uma instituição democrática, seja o parlamento, seja o judiciário, seja o próprio executivo com um golpe de Estado, é um ato antidemocrático, correto? É por isso que hoje se combate tanto isso, o próprio Supremo vem combatendo esses atos antidemocráticos. Eu queria que você explicasse como é que a legislação funciona, para que as pessoas possam ter maior clareza de por que não é uma mera crítica você atentar contra uma instituição da democracia brasileira. A resposta vem à sua própria pergunta, porque a democracia pressupõe poderes harmônicos e independentes, ou melhor, independentes, mas harmônicos, convivendo entre si de forma a respeitar os limites do outro, o que nós chamamos de pesos e contrapesos, e quando isso toma uma proporção desigual, cabe ao poder de pacificação social, que é o judiciário, impor esses limites. E aí, quando há um atentado contra um desses poderes, nós estamos falando de um atentado contra a democracia, contra o Estado de Direito. O que é a democracia? A democracia é o convívio de pessoas
que pensam diferente de forma harmônica. Eu, respeitando o meu direito, termino onde começa o seu. Essa frase que todas nossas mães, pais, vós utilizam, ela é bem real. O meu direito, por exemplo, como na liberdade de expressão, ele termina quando eu passo fora da razoabilidade a imputar crime a outrem. Se eu imputo crime a outrem, isso tem uma figura típica no Código Penal e eu preciso ser responsabilizado por isso, ainda que eu faça dentro dos limites das minhas ditas prerrogativas, as chamadas imunidades parlamentares, muito colocadas e muito invocadas quando se processa um parlamentar, que na tribuna ele faz acusações graves. Ora, a imunidade parlamentar ela não é um acabouço, um acalento, um guarda-sol para a prática de crime. Extrapolou, deve ser punido no âmbito da responsabilidade civil. E aí, quando há a defesa do fechamento de um dos poderes da República, nós não estamos falando do regime democrático vigente no Brasil, principalmente consolidada a partir da Constituição de 88. Consolidada, uma vez que nós vínhamos num sistema pré-democracia, consolida essa democracia na Constituição de 88. E na Constituição de 88 ela pega o respeito mútuo e a liberdade dos poderes de conviverem, a obrigação dos poderes de serem independentes, mas conviverem de forma harmônica. Então eu não posso aceitar qualquer ato que vise impor a um poder pela força, e a palavra é essa, impor a obrigação a um poder pela força. Quando você fala de força e não de debate de ideias ou debate de políticas, você está falando de um regime inquisitório, ditatorial e impositivo. O regime impositivo, ele não coaduna com o sistema democrático que consolida no Estado democrático de direito. Essa situação de radicalismo, essa situação de ódio colocado, que a gente vem convivendo, de país dividido, ideologicamente dividido, embora acho que já tenha havido um certo amadurecimento na sociedade. O Brasil tem uma dificuldade muito grande, ao que você reputa isso, de estabelecer uma linha de equilíbrio entre esses extremos. Quer dizer, o extremo da direita e o extremo da esquerda. Por que razão o Brasil, no seu entendimento, não segue um caminho de equilíbrio, de centro, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, mas procurando um caminho em que se aceite regras mais liberais, mas ao mesmo tempo que o Estado não deixe de cumprir com suas funções sociais. São primordiais para um Brasil que ainda vive numa situação de extremo desequilíbrio econômico e social, desarmonia nesse sentido. Como é que você, como pensador, como jurista e como representante da OAB, vê esse momento? Inclusive de desigualdade social, né? De aparente visual desigualdade social. Traduzimos aqui hoje, nesse programa do governo, as filas que se formaram aí, até pelo que a imprensa classificou, atrás de um ossinho e etc. Isso constata a pobreza, a indignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana é um dos pilares da Constituição cidadã. Os direitos sociais vieram na Constituição de 88. O direito à saúde, a dignidade da pessoa humana, o direito ao preso ser tratado com dignidade. E aí a gente precisaria de 1 ou 2 programas para espraiar pela estrutura pensada da Constituição Federal de 88 que trouxe esses direitos sociais, que consagrou os direitos sociais. Nós tínhamos aí vários arcabouços nas outras Constituições, mas efetivamente a Constituição de 88 trouxe os direitos sociais. Aí qual passou a ser o grande desafio nosso, através dos poderes da República? A efetividade desses direitos sociais. E aí eu chego na resposta à sua pergunta. Quando a Constituição diz que a saúde é um direito universal do cidadão e ele não o tem, nós temos aí um poder central falhando. Então, essa intolerância, ela vem ao longo da história, ela não nasceu ontem, ela nasce pela desigualdade social aparente vivida no nosso país e que traduz a falha dos poderes. Se os poderes estivessem funcionando de forma harmônica e cada qual cumprindo o seu papel com independência, nós não estaríamos nesse atual estado de intolerância. Por exemplo, se o executivo cumprisse o seu papel, se o poder legislativo assim o fizesse,
E se o judiciário também? Quantas vezes nós já debatemos e discutimos a interferência em política de gestão do Poder Judiciário e do Executivo? Ora, nós não votamos em ministro, nós não votamos em juiz, nós não votamos em desembargador para ser prefeito, para ser governador ou presidente da República. As políticas públicas têm que ser de responsabilidade do Executivo. Se essa política for equivocada, o resultado dela você pode punir com as leis de responsabilização civil na área de improbidade administrativa, a responsabilização criminal por ação ou por omissão, mas não é dado ao Poder Judiciário dizer o que o prefeito deve fazer. Não é dado ao Ministério Público, por exemplo, através das famosas notificação recomendatória, dizer que o prefeito vai construir a escola A ou a escola B. Isso é plano de gestão do Poder Executivo. Não é dado ao Judiciário intervir em políticas públicas de responsabilidade do outro poder. Assim como o Executivo também não pode legislar por decreto, por medida provisória. E o que nós temos mais visto no país é um Executivo legislando por medida provisória, suprindo ou invadindo uma atribuição que é do Poder Legislativo. De outro norte, só o faz porque é falha por omissão da Casa de Leis. E eu cito como um exemplo muito clássico, não me lembro em qual das legislaturas, mas, salvo engano, foi no do Rodrigo Maia, que houve uma discussão se poderia ou não ser candidato à reeleição. Não essa agora do ano passado dele com Davi Alcolumbre, mas na anterior, se ele poderia ou não ser candidato à reeleição. Sabe quem disse, quem deu a resposta? Deve ter sido o Judiciário, por provocação. O Supremo Tribunal Federal. Aí criticaram o Supremo de ser ativista. Olha, mas o Supremo não agiu de ofício. Ou seja, a Casa de Leis não conseguiu resolver um problema interno, no seu regimento interno, foi lá bater no Supremo Tribunal Federal. Supremo, o Mauro Camargo pode ou não ser o meu presidente, pode ou não disputar. Aí o ministro, que não é legislativo, falou, olha, entendo, na minha ótica, que Mauro pode ou Mauro não pode. Ou seja, o poder interferindo no outro porque houve omissão. Se a Câmara decidisse conforme sua atribuição, não haveria essa discussão. E há também, obviamente, o que nós chamamos do ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? É o Poder Judiciário se meter em questão que extrapole a sua competência. Então, você percebe, para eu encerrar, que há falhas dos poderes. Se os poderes funcionassem dentro das suas atribuições constitucionais, nós teríamos todas as missões bem delineadas e bem horizontalizadas, vamos assim chamar. A gente vai, presidente, a um pequeno intervalo comercial. Você vê que a conversa aqui é uma conversa de gente grande, é uma conversa importante para que a gente possa compreender o que acontece no Brasil hoje em relação ao processo democrático, em relação à Constituição do país. Nós voltamos num instante com Leonardo Campos, presidente da OAB Mato Grosso. Um instante já.